5 minutos com Jesus sacramentado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, meu doce amor e consolo, quem te amará tanto, a ponto de morrer de amor por ti? Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Querido Jesus prisioneiro de amor abandonado em tantos sacrários e esquecido. O bom Jesus que continua ansiando pela nossa visita e pedindo um gesto de amor da humanidade. Senhor do sacrário, aumenta minha fé. Senhor da misericórdia, faz de mim alguém misericordioso. Senhor da verdade, guia meus passos no caminho do bem. Senhor do sacrário, que eu te ame sempre mais e mais. Quando enfrentamos situações que parecem impossíveis, quando estamos cercados por problemas sem solução aparente, Deus nos oferece uma promessa poderosa que enche o nosso coração de esperança. Não tenhais medo, nem vos assusteis diante desse grande exército, porque esta batalha não é vossa, mas de Deus, segundo Crônicas 20:15. Estas palavras foram ditas num momento de angústia para o povo de Judá. Um grande exército se aproximava e o rei Josafá, ao invés de confiar em sua força militar, buscou a Deus em oração. A resposta foi clara: não deviam temer, pois a batalha era do Senhor. A mesma verdade aparece no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão faminta rodeava Jesus e os discípulos só viam escassez. Filipe pensava na falta de dinheiro. André duvidava da utilidade do pouco que tinham. Mas Jesus sabia que a provisão vinha do Pai. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, os abençoou e os multiplicou, alimentando mais de 5.000 pessoas com abundância. Este milagre nos ensina que muitas vezes achamos que precisamos lutar com nossas forças, mas as maiores batalhas são travadas por Deus em nosso favor. Os discípulos viam um problema impossível, mas Jesus via uma oportunidade de revelar a glória do Pai. O mesmo acontece em nossa vida quando sentimos que não temos o suficiente, quando os desafios parecem grandes demais. Deus nos diz: não temas, a batalha é minha. Ele também nos recorda que ao confiarmos, nele a sua providência é certa. Não apenas houve pão para todos, mas ainda sobraram 12 cestos cheios. Assim é a generosidade de Deus quando entregamos o pouco que temos. Ele multiplica e nos dá com fartura. Este texto é um convite a deixar o medo e confiar plenamente em Deus. Se hoje você enfrenta uma batalha, lembre-se, não está sozinho, o Senhor luta por você. Não importa o tamanho do obstáculo, Deus é maior. Assim como aquele menino entregou sua refeição com fé, também devemos entregar nossas cargas, preocupações e necessidades, sabendo que nas mãos de Deus tudo se transforma em vitória. Senhor Jesus, ofereço-te o pouco que tenho, meu tempo, meus dons, meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo se multiplica. Ajuda-me a confiar na tua providência, a não temer quando meus recursos parecem poucos, e a lembrar sempre que tu és quem provê com generosidade. Ensina-me a ser como aquele menino que deu o que tinha com fé.
e a partilhar com os outros, confiando que em teu amor nada nos faltará. Amém. Quando enfrentamos tempos difíceis, nossa primeira reação costuma ser preocupar-se e tentar resolver com nossas forças ou sentir-se incapaz. Mas a palavra de Deus nos ensina que o caminho para receber sua ajuda é buscá-lo com humildade e confiança. Foi assim que Esdras compreendeu quando precisou da proteção divina para suas jornadas. Nós jejuamos e suplicamos ao nosso Deus por isso, e ele nos atendeu. Esdras 8:23. Esdras e seu povo estavam prestes a fazer uma viagem perigosa e, em vez de procurar ajuda humana, buscaram a ajuda divina. Jejuaram, se humilharam e oraram, e Deus os protegeu. A mesma lição vemos no milagre dos pães e dos peixes. Quando a multidão cercou Jesus, os discípulos se preocuparam com a falta de recursos. Filipe falou da insuficiência de dinheiro. André mencionou o pouco que tinham e duvidou de sua utilidade. Mas Jesus não se desesperou nem buscou soluções humanas. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, os abençoou e confiou na providência do Pai, alimentando com eles mais de 5.000 pessoas. Este milagre nos ensina que, diante da escassez e da necessidade, nossa resposta não deve ser o medo, mas a oração e a confiança em Deus. Assim como Esdras jejuou e confiou na resposta divina, Jesus mostrou que antes do milagre devemos buscar o Pai com fé. Deus sempre escuta os que o buscam com sinceridade. Não importa quão grande seja a dificuldade, quando nos humilhamos e confiamos em seu poder, Ele responde de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Se hoje você se sente sobrecarregado, se acha que não tem o suficiente para o que está por vir, jejue, ore e confie, pois Deus escutará. Assim como protegeu Esdras e seu povo, e como multiplicou os pães para alimentar a multidão, Ele proverá e cuidará de você em todos os momentos. Concede-me, Senhor, a fé para depender sempre do teu cuidado amoroso. Nos céus e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvemos e demos graças a cada instante ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Muitas vezes, nas dificuldades, nossa fé vacila. Temos dificuldade em confiar, agarramo-nos ao medo e esquecemos tudo o que Deus já fez por nós. Mas a Escritura nos recorda que mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. Neemias relembra a história de Israel. Recusaram-se a ouvir. Não se lembraram das maravilhas que fizeste entre eles. Foram teimosos e, em sua rebelião, escolheram um chefe para voltar à escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, clemente e compassivo, lento para a ira e rico em misericórdia, e não os abandonaste. Neemias 9:17. Este trecho revela o coração de Deus, um Pai misericordioso que nunca nos abandona mesmo quando duvidamos dele. O mesmo vemos no milagre da multiplicação. Os discípulos focaram na escassez, esqueceram os milagres anteriores. Mas Jesus, cheio de compaixão, tomou os pães e os peixes, os abençoou e alimentou a todos com fartura. Este milagre mostra que Deus é fiel mesmo quando nossa fé é fraca. Apesar das dúvidas e falhas, Ele continua agindo com amor e provisão. Nós podemos esquecer
suas maravilhas, mas ele jamais esquece o seu amor. Também nos lembra que sua misericórdia é maior do que nossas fraquezas. Mesmo com a rebelião de Israel, Deus não os abandonou. Mesmo com as dúvidas dos discípulos, Jesus providenciou. Nosso Deus é paciente e compassivo e sempre pronto a demonstrar sua graça. Se hoje você sente que falhou, que duvidou ou se afastou, lembre-se, Ele não te abandonou. Seu amor permanece, sua provisão continua, e sua fidelidade é inquebrantável. Entrega a Ele o pouco que tens, confia em sua bondade e verás sua misericórdia transformar tua vida. Coração de Jesus, confio em ti. Coração de Jesus ardente de amor. Por nós inflama o nosso coração no teu amor. Senhor, acende em mim o desejo de receber-te com frequência na Eucaristia, para que eu seja transformado em teu amor e minha vida seja testemunho da tua graça. Coração de Jesus, converte os pobres pecadores. Coração de Jesus inflamado de amor, inflama-nos em teu amor. Coração de Jesus, que eu te ame e te faça amar. Divino coração de Jesus, converte os pecadores, salva os moribundos, liberta as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sê o meu amor. Doce coração de Jesus, tem piedade de nós e dos nossos irmãos errantes. Doce coração de meu Jesus, faze que eu te ame cada vez mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, ponho toda a minha confiança em ti, pois tudo temo da minha fraqueza, mas tudo espero da tua bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, confortado na agonia por um anjo, conforta-nos em nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, creio no teu amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protege nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, sê conhecido, amado e imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o teu reino. Sagrado coração de Jesus, entrego-me a ti por Maria. Seja amado em toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Tudo por ti, Sacratíssimo Coração de Jesus. Dulcíssimo Coração de Maria, prepara-lhes um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Doce Coração de Maria, sê minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da tua paixão. Concede-nos venerar de tal forma os mistérios do teu corpo e do teu sangue, que experimentemos continuamente em nós os frutos da tua redenção. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar nos céus, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, apresento-me diante de ti como sou. Peço perdão pelos meus pecados, arrependo-me por tua bondade. Perdoa-me. Em teu nome perdoo todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me totalmente a ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre convido-te a entrar na minha vida. Aceito-te como meu Senhor, Deus e Salvador.
Nos momentos de prova, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, quando as perdas e a dor nos esmagam, há uma verdade que nos sustenta. Deus continua sendo nosso Redentor e Ele tem a última palavra. Jó, em meio ao sofrimento, declarou com convicção: Eu sei que meu Redentor vive e que no fim triunfará sobre a morte. Jó 19, 25. Essas palavras brotam de um coração quebrantado, mas cheio de fé. Jó havia perdido tudo, sua família, saúde e bens. Mesmo assim, não deixou que a dor apagasse sua esperança. Ele sabia que Deus não o havia abandonado, que sua história não terminava na aflição, mas na redenção. O mesmo vemos no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão faminta cercava Jesus e os discípulos só viam escassez. Filipe preocupava-se com a falta de dinheiro. André duvidava do pouco que tinham. Mas Jesus, com os olhos fixos na abundância do Pai, tomou os 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e os multiplicou, alimentando com generosidade mais de 5.000 pessoas. Este milagre ensina que Deus não nos deixa na escassez nem no desespero. Ele sempre provê, sempre cuida, sempre redime. Jó não via saída, mas confiava que seu Redentor vivia. Os discípulos não viam como alimentar a multidão, mas Jesus sabia que Deus multiplicaria o pouco que tinham. Nossa fé precisa estar firmada na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Não importa o tamanho da crise, ou quão escuro o futuro pareça nosso, Redentor vive e no tempo certo, Ele trará restauração e abundância. Se hoje você se sente em meio à prova, declare com fé que seu Redentor vive. Entrega a Ele o pouco que tens, teu cansaço, teus medos, tuas fraquezas. E Ele tomará em suas mãos, abençoará e multiplicará. Pois seu poder é maior que qualquer perda e seu amor mais forte que qualquer provação. Ele triunfará e contigo te levará à vitória. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Amém.